Olá, irmãos e amigos, novamente estamos tendo a oportunidade de voltar a estar com os irmãos e poder aqui aprender um pouco mais da palavra de Deus e como temos nos comprometido diante do Senhor e diante da igreja, nos reunimos mais uma vez aqui pela rede social para levar a meditação da palavra de Deus aos irmãos e também com os amados, compartilhar esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, sabendo que é Ele que nos fortalece por meio da sua palavra, e a presença dos irmãos, o estar com os irmãos nesse momento, mesmo que não seja presencial, nos ajuda, nos fortalece e também nos faz sentir útil ao povo de Deus a estar aqui alimentando com a palavra de Deus, sabendo que ela é de fato a base para as nossas vidas, o nosso sustento, é o nosso alimento espiritual. Então, só quero agradecer a Deus pela oportunidade que, por mais que estemos vivendo esse período de distanciamento, essa pandemia, nós podemos ainda compartilhar com os irmãos esse momento de adoração e de aprender da palavra de Deus. Quero agradecer os irmãos que já estão conosco, irmão André, a irmã Joraci, irmão Claudemir, irmã Milene, também a irmã Zilda, junto com o seu Manuel, a irmã Dora, a irmã Margarete, a irmã Diana, a irmã Vânia também, todos os irmãos que já estão online. E novamente, só para lembrar o que é já praxe, que os irmãos compartilhem essa mensagem, esteja aí utilizando essa rede social para ser um evangelista, para levar a mensagem do Senhor a outras pessoas. Sabemos que aqueles que o Senhor quer falar, o Senhor quer salvar, Ele fará. Ele tem os seus escolhidos, os seus eleitos e com certeza alcançará, seja por meio da sua palavra, seja por meio da revelação da sua criação. E agradecemos então aos demais irmãos que estão fazendo o seu comentário, aqueles que nos apoiam, aqueles que estão sempre conosco. Vou procurar melhorar aqui na questão do som, está baixo aí para alguns irmãos, Então, para poder assim ficar um pouco melhor, já que pode ser também a internet que nem sempre ajuda, mas peço a Deus que esteja abençoando esse tempo com os irmãos e assim possamos transmitir a palavra de Deus com a precisão e a prudência que requer. Então louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui conosco, todos que manifestaram e através dos comentários, os que vão entrar ainda por meio da rede social ou que vão ver em outra oportunidade. Só quero agradecer a Deus e que Ele abençoe ricamente sua vida por meio desta palavra. Hoje nós vamos continuar o estudo da palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, falando sobre da salvação exclusivamente pela graça. Creio que é importantíssimo nós entendermos isso, para que a gente não seja levado ou seduzido ou enganado por qualquer vento de doutrina ou qualquer doutrina nova que apareça em nosso meio. Então louvo a Deus pela vida dos irmãos, Verônica também Moreira, que está conosco, novamente a irmã Margarete, deixa eu ver quem mais aqui, apareceu, José Nelson, a irmã Aquiles, a irmã Milene, já tinha dito, outros irmãos que fizeram o seu comentário já compartilharam a mensagem com outras pessoas. Que Deus nos abençoe, nos ajude a fazer com que essa transmissão chegue na casa dos nossos irmãos e assim sejamos motivados pela sua palavra. Irmã Ieda também, que está assistindo, nosso boa noite aos irmãos. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. O texto que nós vamos ler está em Gálatas, no capítulo 4,
E nós vamos ler a partir do versículo 19. Então deixa a sua Bíblia aí preparada para Gálatas, capítulo 4, versículo 19 a 31. Lembrando que aqui Paulo está confrontando um grupo de judaizantes ou judeus gregos que estavam tentando voltar às práticas da lei, daqueles que tinham aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, e especificamente alguns que nem judeus eram, os gentios, que não viviam por lei, agora ele estava querendo forçá-los a viver pela lei, que só escravizava e que só escravizou o povo judeu, ou o povo que deveria viver pela promessa. Nós vamos ver em Gálatas capítulo 4. Mais uma vez agradecendo aos irmãos, irmão Luiz Carneiro, irmão Ayrton, também a irmã Rebeca, Claudemir, que também entrou agora. Quem mais? Todos os demais irmãos, nós louvamos a Deus. Se você tiver algum pedido de oração aí, você põe aqui no final. Eu lembro, para que os irmãos estejam orando e assim a gente compartilhe também desse momento de oração. Então, convido os irmãos a voltarem sua atenção lá para Gálatas, no capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas, ou às igrejas da Galácia, a partir do versículo 19 até o versículo 31. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo 19 ao 31, que nos diz assim: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos orar. Poderoso Deus, Santíssimo Pai, te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra sempre nos confronta, mas também nos consola. E pedimos que o Senhor esteja nos ajudando na transmissão da mesma, que Teu Santo Espírito ilumine os olhos daqueles que nos ouvem, daqueles que nos veem, possam ter, que possam guardar no seu coração a Tua palavra, que possam ser libertos, Senhor, de alguma escravidão que estejam vivendo, seja ela por prática da lei ainda do Velho Testamento, ou seja, Deus, por prática de obras de justiça, que muitas vezes o homem tenta se justificar. Pedimos, Senhor, que esteja dirigindo o Teu servo e a cada um dos Teus filhos, Senhor, não só para entender, mas para viver a Tua palavra. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Salvação exclusivamente pela graça, com o propósito de mostrar esta
fase importantíssima da fé cristã, ou aquilo que nós devemos conhecer como crentes maduros. Paulo então fala ou apresenta aqui para os Gálatas como uma figura de linguagem, ou seja, uma alegoria, fazendo aqui uma comparação daquilo que era como objetivo mostrar que os filhos verdadeiros de Deus são livres e não escravos da lei. Que os filhos verdadeiros de Deus não podem estar sobre um jugo pesado que o povo de Israel não conseguiu cumprir, não conseguiu fazer com que eles prosperassem e não conseguiu fazer com que eles alcançassem, de fato, a vida eterna prometida. Então, Paulo aqui nos apresenta claramente que os filhos verdadeiros de Deus são livres. E o propósito que eu quero destacar aqui é que a salvação pela graça nos torna filhos livres e não escravos da lei. A salvação pela graça nos torna filhos livres e não escravos da lei. Que tipo de filhos nós temos nos encaixado? Como está a nossa vida diante de Deus quando olhamos para a palavra do Senhor? Quando nós fazemos uma comparação, como diz Tiago, ela sendo um espelho para as nossas vidas, e a gente observando se isso está de acordo com o que realmente nós cremos e praticamos. Que tipo de filho nós nos encaixamos aqui nesse texto? Eu creio que o apóstolo Paulo nos mostra que é possível nós nos encaixarmos em alguns tipos de filho, e ele começa a falar aqui para os filhos imaturos, ou para filhos que não cresceram, para filhos que, apesar de conhecerem seu pai, deixam de obedecer a sua palavra, ou não estão de acordo com aquilo que o seu pai gostaria que eles fizessem. Então ele começa a falar logo no versículo 19, esse tratamento carinhoso quando ele diz: meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto? A ideia que Paulo está colocando aqui para confrontar os Gálatas é porque eles possuíam uma pequena maturidade cristã. Eles ainda eram meninos na fé. Eles não tinham desenvolvido. Então os Gálatas estavam precisando de crescer espiritualmente. Então Paulo usa aqui uma figura de linguagem, uma alegoria, e ele então faz uma comparação dizendo como se fosse uma mulher que estivesse para dar à luz, e ele diz ainda: sofro as dores de parto de novo por vocês. E creio que as nossas irmãs que nos ouvem, que nos acompanham, que já tiveram filho de parto normal, sabem das dores de parto, ou o que elas representam dentro desse contexto. As dores de parto aqui faziam com que Paulo estivesse sofrendo novamente para dar à luz a esses filhos aqui que ele tinha ganho através do Evangelho. Mas essas dores de parto, segundo o que Paulo está dizendo, eram dores temporárias, ou dores que passam. Mas com relação a esses filhos, na verdade eram dores que poderiam piorar. E essas dores de fato podem piorar quando os filhos, depois que crescem, seguem caminhos que não foram ensinados a eles, ou caminhos que os seus pais nunca lhe mostraram. Eu creio que essa dor é muito mais intensa e muito mais constante, nem se compara às dores do parto de fato. E Paulo estava sentindo isso, é o que Paulo está passando. Não é apenas uma dor inicial, mas uma dor que está continuando, e ele tendo gerado os Gálatas na palavra, via agora ele se afastando, ele se perdendo nos rudimentos da lei, se desviando da verdade. E ele então percebe que nesta comparação, nessa figura de linguagem, ele está novamente sentindo uma dor que não será temporária, não intensa, mas constante. Faltava maturidade para os Gálatas. E a ideia é: por que vocês não se deixaram guiar por Cristo? Porque vocês não se deixam guiar pelo Pai verdadeiro? Porque vocês não ouvem o conselho de Deus?
Então, o que estava acontecendo com esses irmãos? Cristo ainda estava sendo formado neles. É como se fosse um crescimento com dificuldade, como se fosse um crescimento onde as dores estão constantes, e como se Paulo dissesse para eles: cadê a espiritualidade de vocês? Ou será que Cristo não habita em vós? Cadê o crescimento espiritual? Vocês que foram ganhos pelo evangelho da graça, por que se deixam novamente explorar, ou se deixam novamente escravizar, se dominar pela lei? Então, Paulo percebe aqui que o que estava acontecendo com os Gálatas é muito diferente do que aconteceu também com a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, melhor dizendo, versículo de 1 a 3, essa verdade também aparece, mostrando como aquela igreja era imatura. Paulo diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a criança, aliás, não lhe pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Crentes da igreja que se julgava tão espiritual em tantos dons, eram ainda meninos imaturos, que se deixavam levar por qualquer vento de doutrina ou qualquer outra prática diferente. E é isso que está acontecendo também aqui com os Gálatas. Paulo confronta isso. Será que Cristo não habita em vós? Cadê a espiritualidade de vocês? Eu não pude dar alimento sólido para vocês, ou seja, uma doutrina forte, porque vocês ainda são crianças na fé. Vocês agem como crianças, vocês vivem como criança. Então, Paulo aqui, vendo eles agindo pela carne, percebe que eles se deixam levar por uma ilusão ou por uma prática da lei que não podia mudar as suas vidas. E isso deixou Paulo perplexo. Deixou Paulo apreensivo. Como ele diz no início dessa carta, vocês passaram tão depressa do evangelho da graça para outro evangelho, o qual não é um verdadeiro evangelho. Olhando aqui para isso, algumas vezes nós também agimos assim como crentes imaturos. Nos deixamos ser levados por qualquer vento de doutrina. E é interessante quando aparece aquela doutrina que agrada o nosso coração enganoso, muitas vezes a gente fica pensando se de fato o que nós aprendemos é a verdade. Algumas pessoas que estão há tempos na vida cristã, que há tempos são cristãos verdadeiros, ainda agem como crianças. São alguém que se chegar uma outra pessoa com um pirulito, ou com um agrado, ou com um presente, elas se deixam levar como crianças inocentes e são enganadas. Porque são atraídas pelo que desejam, pelo que gostam, e não por aquilo que agrada a Deus. É o que acontece com quem conhece a graça e se deixa enganar pela lei. É o que acontece com quem conhece Jesus Cristo como seu Salvador, único e suficiente, e depois tenta acrescentar a isso outras práticas que a Bíblia não diz que salva. Que a Bíblia não coloca isso como um meio de salvação. Que não é necessário praticá-las para que sejamos salvos. Talvez sim, para mostrar nossa obediência ou não, mas não para a salvação. Era o que estava acontecendo com esses irmãos, filhos que eram imaturos, filhos que não cresceram, filhos que, em vez de aprender e permanecer na verdade, paralisaram.
estagnaram na vida, ou seja, eram ainda meninos na fé. É o que Paulo também fala para a igreja de Éfeso. Ainda crianças imaturas, e Paulo está combatendo isso. A salvação é por meio da graça. Não precisa acrescentar mais algo da lei sobre isso. Mas Paulo também aqui fala aos filhos da escrava, e ele começa a demonstrar isso em uma forma alegórica a partir do versículo 23, quando ele diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. E a alegoria que o apóstolo está fazendo aqui é mostrando que os filhos de Agar, ou aqueles que descendem de Ismael, estão legados a viver embaixo da lei. Eles têm que guardar a lei para viver. E era, claro, uma forma de comparação. Agar aqui representava a aliança na obediência à lei, é o que diz o versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque esta mulher ou estas mulheres são duas alianças, ou dois compromissos. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, o Monte da Lei, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai. E está, melhor dizendo aqui, Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Então ele mostra claramente que aqueles que se deixam levar pela lei de Moisés, ou guarda de dias, ou outras coisas que são importantes no termos da salvação, ou princípios básicos para a salvação, estão ainda escravizados. E a ideia é que Agar, representando a obediência na lei, ele está dizendo: se vocês querem viver segundo a lei, se vocês querem viver segundo a carne, vocês estão procurando os seus próprios interesses. Vocês estão buscando a sua vontade, não a vontade de Deus. Estão vivendo como filhos escravos. Vocês estão demonstrando que foram gerados pela escrava e são descendentes de Ismael. E é interessante quando nós levamos para as características, né, do filho da escrava, ou as características de Ismael. A Bíblia vai mostrar que as características de Ismael, aqueles que descendem dele, são pessoas que são selvagens, ou seja, violentas, brigadores. Isso a gente consegue ver lá no início, quando a Bíblia refere-se à descendência, né, de Ismael, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 12, a Bíblia diz assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos, ou seja, ao redor, nas margens, nas fronteiras. Mas alguém extremamente de conflito, de confusão, um brigador, e isso tem permanecido. Outra característica é de um zombador, aquele que tira proveito dos outros, ou que calunia os outros, ou que zomba dos outros, como aparece aqui em Gênesis 21:9, que diz: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava, ou seja, zombava de Isaque, disse a Abraão. Ela percebeu então que aquele menino, aquele rapaz, zombava do seu filho. Era a característica do filho da escrava. E a característica desse filho da escrava é a característica da Palestina, ou seja, daqueles que descendem de Ismael, que até hoje ainda continua a profecia a acontecer. Luta contra todos e todos lutam contra ele. Ainda persegue Israel, ainda cerca Israel, ainda está ao redor de Israel criando conflitos. Só
não conseguiu destruir ainda, porque Deus tem protegido. Ou seja, Paulo estava aplicando esta alegoria, esta comparação aqui a Jerusalém da época, que vivia em escravidão política e espiritual. Ele estava mostrando que aquela forma de viver era uma forma de viver ainda na escravidão. E isso ele mostra no versículo 25 do nosso texto principal, quando ele diz: ora, H é o Monte Sinai, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. A Jerusalém, então, carnal, uma Jerusalém que ainda procurava viver pela lei, uma Jerusalém que não tinha aceitado Jesus Cristo, que rejeitara o Messias. Então, Jerusalém vivia como filho da escrava, porque tinha rejeitado o Filho de Deus. Eles preferiram guardar a lei, eles preferiram viver pela lei. E a gente pode ver isso nas palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 23, versículo 37 a 39, quando ele se manifesta a Jerusalém, e a Jerusalém ainda filha de Agar, filha da lei, filha da escrava, rejeitou. Diz o texto em Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A profecia, então, que Jesus está dizendo aqui é que Jerusalém o rejeitou. E quando ele voltar na sua glória eterna, eles vão confessar que ele é bendito. Infelizmente, nem todos o aceitarão como Senhor, mas confessarão. Porque rejeitaram quando ele veio. Quem acha que a lei pode salvar, pode proteger, pode guardar, também rejeita Jesus. Também age como os filhos da escrava. Também ainda se deixam dominar por doutrinas erradas. Quem não vê suficiência na morte de Cristo e ela como a única ou o único meio para nos levar aos céus, à vida eterna, tenta ainda ser livre, mas continua escravizado por alguma coisa. Ainda, como disse Paulo, são imaturos e filhos da escravidão. E Paulo então começa a aplicar isso agora para os filhos da livre. E ele agora fala comparativamente com Sara. Diz no versículo 26 do nosso texto base: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe? Porque está escrito: alegra-te, ó estéril. Ele está se referindo então a Sara, a que teve o filho da promessa. E representa aqui, claro, a Jerusalém celestial, a Jerusalém livre, a Jerusalém que foi conquistada por meio da fé, ou seja, ela representa a liberdade de fato que é dada por meio de Cristo, que é a mesma liberdade dada à igreja, que é a mesma liberdade dada aos judeus que se converteram a Jesus Cristo, e a mesma liberdade dada aos gentios que tinham entregue suas vidas a Jesus. Mesma liberdade. Então, Paulo, com essa alegoria, ele mostra que os filhos de Sara, ou seja, descendentes de Isaac, são herdeiros da promessa e não da lei. Eles não tinham que viver embaixo da lei, mas eram herdeiros da promessa. Quem
os gentios, melhor dizendo, também tinham alcançado, que os gentios também faziam parte agora da Jerusalém celestial. Isso ele deixa claro no versículo 28, quando ele diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Vocês também têm a mesma promessa, vocês que receberam a Jesus Cristo. Claro que ele está dizendo, apesar de vocês não serem da descendência judaica ou do povo judeu, vocês são descendentes de Abraão na fé. São descendentes espirituais de Abraão. Não são descendentes biológicos. Mas vocês alcançaram a promessa. A promessa, não a guarda da lei, não as obras feitas por eles. Então, assim como Isaque nasceu pela provisão e graça de Deus, e a gente lembra pelo texto, vindo de uma mulher muito idosa, uma mulher estéril, também de um homem com 100 anos e sem qualquer mérito humano, assim também os filhos da promessa, os filhos da livre são feitos, são gerados, não por força ou por meio ou capacidade humana, mas por Deus. Eles são livres da lei, livres porque não precisam mais estar sobre o jugo da lei, porque foram salvos por meio da graça em Cristo Jesus. E os filhos de Sara são completamente livres da lei. São filhos da promessa. Isso ele falou também sobre Abraão, que creu, isso foi-lhe imputado por justiça. Que a fé que Abraão tinha foi suficiente, que Abraão veio antes que a lei existisse, que Abraão já pregava, falava sobre o Messias, que o Messias era de fato o meio da salvação. Então Paulo faz aqui uma aplicação aos judaizantes no versículo 29, quando ele diz assim: como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. O que Paulo está dizendo? Está dizendo para os gentios, assim como Ismael perseguiu a Isaque quando criança, ou seja, o filho da escrava perseguiu o filho da promessa, assim também esses incircuncisos ou esses escravos da lei estão perseguindo vocês. Infelizmente, isso acontece ainda hoje. Aqueles que querem acrescentar sempre alguma coisa a mais à graça de Jesus Cristo, que não acreditam na suficiência da cruz, que não acreditam na suficiência do sacrifício de Cristo, querem sempre acrescentar algumas coisas mais e perseguem aqueles que vivem por fé somente. Querem acrescentar algo mais, preceitos e coisas de homens, que não dão esperança às pessoas, mostrando para eles que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim como aconteceu a perseguição no passado, também acontecia nos dias de Paulo aqui em Gálatas. Estavam perseguindo os verdadeiros filhos de Deus. E aí, no versículo 30, ele lança uma proposta aí para que, assim como fez Sara, os gentios também fizessem. Ele diz no versículo 30, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E essas palavras são as palavras de Sara a Abraão. Quando ela viu que o filho da escrava caçoava, zombava do seu filho, ela disse, olha, tire esse rapaz daqui, ponha para fora. Ele não vai herdar a herança do meu filho. Paulo está dizendo, lança fora os filhos da lei, lança fora os filhos que não são espirituais. Tira fora essas pessoas
que querem impor um jugo que eles mesmos não puderam levar, pois nós somos filhos da promessa, nós somos filhos herdeiros pela fé. E como Sara diz aqui, eles não herdarão a promessa, eles não herdarão, porque isso não é conquistado por meio de práticas humanas, apenas por fé em Jesus Cristo. Então lança fora os filhos da escrava, aqueles que ainda querem conquistar um espaço no céu, um lugarzinho no céu, talvez botando as suas obras, aquilo que fizeram de bom, aquilo que eles acham que está certo, e não simplesmente o sacrifício de Cristo. Entendendo que nós somos pecadores, que não há merecimento algum em nós, mas pela graça de Deus somos alcançados. Graça essa prometida a todos que creem, não todos que fazem, não todos os que andam segundo os princípios da lei, mas que creram em Jesus Cristo. Quem recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador são livres, filhos espirituais, filhos da promessa. Não podem viver sob o jugo da lei. Não é mais para viver sob um jugo da lei que os antigos não conseguiram cumprir, que o povo de Israel até hoje não conseguiu cumprir, e que só poderão ser de fato livres quando Cristo os libertar. É isso que a Bíblia diz. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não acrescenta nenhuma outra coisa. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se Ele já te libertou, você é livre. Livre para fazer a sua vontade, livre para obedecer a sua palavra, livre para dizer não àquilo que é errado. Já não é mais escravo. Que Deus nos ajude a compreender o que Paulo estava passando àqueles irmãos que precisavam amadurecer. Alguns que precisavam dizer não para aqueles que tentam nos atrair ou nos seduzir para alguma coisa a mais além da graça de Jesus Cristo. Que esta palavra te fortaleça, que essa palavra te traga o conforto necessário para entender que a graça do Senhor é suficiente. A salvação é exclusivamente pela graça. A graça que nos liberta. A graça de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus nos abençoe para cada dia mais amadurecermos na fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos pelos ensinos que tem nos trazido. E pedimos que Teu Espírito é que fale em cada coração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero finalizar aqui agradecendo aos irmãos, a irmã Ida Adélia aí também assistindo, o irmão Rubens Cordeiro assistindo, então, os irmãos que nos acompanham, que têm dado aí o prestígio da sua presença, né, através da rede social, e também o irmão José, irmão Rogério, irmã Cristina Brilhante, irmão Edemir, quem mais? Vários irmãos aqui que eu já perdi até o nome. O Wagner Moraes, o Cliver Gomes, Tarauacá, nosso irmão José Nelson também. Quem mais aqui? Deixa eu ver os que eu não falei. Acho que a irmã Rai, a Verônica também acho que já falei. Então, vários outros que participaram dessa nossa transmissão. Não sei se fizeram algum pedido aqui, não está aparecendo nos meus comentários, mas se fizeram, eu vou estar olhando depois, né, quando terminar a transmissão,
e vou compartilhar e com certeza também orar com os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, que esta palavra fortaleça e que esse início de semana com a alimentação da palavra de Deus possa ser o combustível para as nossas vidas. Continue a estar buscando, tanto na leitura pessoal como nas suas orações, e assim estar orando uns pelos outros, para que a igreja seja fortalecida e que nada venha a abalar, né, a sua igreja, pois ela está firme na rocha. Uma boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, também sempre fortalecidos por sua graça. Irmão Carlos Marinho, boa noite, Deus abençoe.